Conseguimos ver as estrelas durante a noite? Bom, essa é uma pergunta com uma resposta relativamente simples, para quem já tem um certo grau de conhecimento no assunto. Mas ainda assim, existem muitas pessoas que realmente não sabem o porquê esse fenômeno acontece. Então, vamos explicar de maneira simples e ao mesmo tempo bem detalhada. Primeiramente, devemos entender o conceito de estrela. Uma estrela é uma enorme esfera de plasma que possui luz própria, ou seja, produz e emite energia, uma quantidade absurda de energia. Seu formato deve-se à sua gravidade, que aponta em direção ao seu núcleo, e são alimentadas pela fusão nuclear. Em mais detalhes, se mantém íntegra pela sua própria gravidade, e ao fim de sua vida, uma estrela pode conter também uma proporção enorme de matéria degenerada. Então surge outra pergunta: o que é matéria degenerada? Sem aprofundar demais, é uma forma bizarra de matéria exótica criada nos núcleos de estrelas massivas, onde átomos ou até partículas subatômicas são tão próximas que a fonte primária de pressão não é mais térmica, e sim quântica. Conceito ditado pelas limitações estabelecidas pelo princípio de exclusão de Pauli, que afirma que duas partículas não podem ocupar o mesmo estado quântico. Isso é algo muito difícil de se imaginar, vai muito além das nossas mentes comuns, complexidades do nosso grandioso e surpreendente universo. Agora que já conhecemos um pouco sobre o que é uma estrela, vamos voltar ao tema central. A estrela mais próxima da Terra é o Sol, que é a maior fonte de energia do nosso planeta, mesmo que ainda esteja longe de ser a mais utilizada por nós. Além disso, também é um dos principais fatores da existência de vida. Historicamente, as estrelas mais importantes da esfera celeste foram agrupadas em constelações e parâmetros diversos. As estrelas mais brilhantes ganharam nomes próprios, e extensos catálogos de estrelas foram compostos pelos astrônomos, o que permite a existência de designações padronizadas, algo que podemos detalhar em um próximo vídeo. E enfim, respondendo à pergunta principal: por que as estrelas só aparecem durante a noite? Porque, na maioria das vezes, quando você olha para aquele céu azul limpo de nuvens, elas também não estão lá. Bom, o brilho das estrelas é simplesmente ofuscado durante o dia pela luz solar, que, em contato com a atmosfera da Terra, se convertem em efeitos de iluminação, deixando o céu visivelmente azul e tudo que existe mais além fica invisível aos olhos humanos. Por isso, percebemos as estrelas no céu somente à noite, quando elas não estão sendo ofuscadas pela luz do sol ou bloqueadas por fenômenos naturais. Por trás disso tudo, elas sempre estão lá. O fato de vermos ou não é apenas uma questão de condições científicas ou naturais. Em uma noite com um tempo bom, em um lugar com pouca poluição, você poderá ver milhares desses pontos de luz a olho nu durante a noite, que é o período que a luz solar não está em conflito com o brilho delas em meio à nossa atmosfera. Ou seja, não tem nada que ofusque o brilho dessas estrelas que estão bem mais distantes que o Sol de chegar aos nossos olhos. Para entender de maneira mais técnica, a estrela mais próxima da gente é o Sol. Ela está a 150 milhões de km de distância, ou se preferir, a 8,3 minutos-luz. A efeito de comparação, a segunda estrela mais próxima é a Próxima Centauri, que está a 4,2 anos-luz de distância. Durante o dia, como já foi dito, o Sol ofusca o brilho dessas estrelas
que estão a muitos anos-luz daqui. Lembrando que cada ano-luz tem cerca de 10 trilhões de quilômetros, ou seja, é muita coisa. Sendo assim, o brilho delas não é tão forte. A luz solar é milhares de vezes mais intensa que as outras estrelas que estão a uma distância muito maior. Mas não se engane, o brilho delas possui menos intensidade por estarem mais distantes. Mas existem estrelas muito mais quentes e brilhantes que fazeriam o Sol parecer um grão de poeira na esfera celeste. Com tudo isso, nem sempre essa logística de distância ocorre. Em 1054, os chineses registraram um brilho no céu tão forte que brilhava até mesmo durante o dia. O que eles tinham visto foi nada mais nada menos que uma supernova. Em poucos detalhes, supernovas também são estrelas, só que 10 vezes maiores que o Sol. Elas explodem quando estão no fim de sua vida e faz um belo espetáculo cósmico. Mas poucas foram vistas pelo homem até hoje. Concluindo nossa linha de raciocínio, observando tais fenômenos, vimos então que, além do Sol, as estrelas só podem ser vistas na grande maioria das vezes durante a noite, pois o brilho solar é muito mais intenso pelo fato de ter um caminho muito mais curto até o nosso planeta. Mesmo não sendo a maior estrela, seu brilho se torna de certa maneira soberano diante de nós. Já dizia Fyodor Mikhailovich Dostoiévski: torne-se o Sol e todos o avistarão. O dever do Sol é existir, ser o que é. Por hoje finalizamos por aqui, e se você quer ficar por dentro de mais curiosidades e aos mais aleatórios tipos de perguntas, se engrene